Provérbios, capítulo 8. A excelência da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto no caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das suas portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige, os filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta e nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que chamam o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu as aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Olha que poderoso, a própria sabedoria falando dela. Aqui eu percebo que o rei Salomão, ele está falando como se ele fosse a própria sabedoria. A sabedoria falando dela, falando que aquele que a persegue, aquele que presta atenção, que ouve e se atenta, a achará. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado é o meu entendimento. Melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher de tesouro. Interessante que, na verdade, se nós buscarmos o caminho da sabedoria, como consequência, virá o ouro, virá a prata e virá os tesouros. A eternidade da sabedoria, versículo 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplitudes, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no meu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos, assim diz a sabedoria. Ouvi o ensino, sede sábios e não os rejeiteis.
Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Nesse capítulo 8, nós estamos ouvindo a voz da própria sabedoria como se ela fosse uma pessoa. E ela se coloca como uma pessoa, porque ela dirige os passos de uma pessoa. Ouvi a voz, guarda no coração, anda nos caminhos, para que seja preservado o seu futuro. Aquele que me procura, me encontrará. E aquele que me aborrece, encontrará a morte e amará a morte. Nos atentemos para a busca constante da sabedoria. Deus te abençoe.